TV Artilheiro. E aí, pessoal, cinegrafista? Ok? Tudo ok aqui, todo o pessoal aqui de TV. E aí, presidente, como é que foi esse retorno, essa negociação com o Rogério Ceni para a equipe do Tricolor de Aço? Boa tarde. Boa tarde a todos, todo mundo da empresa, todo mundo está nos acompanhando aí ao vivo e que também vai assistir depois. Uma negociação na quinta-feira à noite, né? Tivemos um jogo, a performance não foi boa e a gente decidiu inicialmente pela mudança no comando técnico. Conversei com o Zé Ricardo ainda em Curitiba, por volta de 10 horas da manhã, pouco antes de 10 horas. Papo transparente, direto, não muito demorado. E depois de comunicar ao Zé Ricardo que a gente não continuaria, a gente partiu para buscar um novo comandante. Sempre a primeira opção foi o Rogério. Por que o Rogério? Porque ele conhece esse time, ele formou esse time, o time tem a cara dele, as características dele. E qualquer outro treinador que viesse teria que se adaptar ao clube, à cidade, ao formato, aos atletas. E a gente não tem tanto tempo assim, né? O Rogério montou todo esse trabalho e vem dar continuidade a esse trabalho. Fizemos o convite na sexta-feira, após conversar com o Zé. Ele agradeceu, disse que Fortaleza é um clube que ele tem um carinho muito grande pelos jogadores, pela torcida, mas que tinha uma dúvida no momento porque ele estava realmente muito cansado a nível pessoal, né? O Rogério vem trabalhando ininterruptamente desde dezembro do ano passado, até mais tempo, né? Porque ele fez o trabalho do ano passado inteiro, Série B, engatou no curso da CBF, depois voltou para o Fortaleza para trabalhar, engatou um trabalho aqui muito intenso, foi para o Cruzeiro, voltou, terminou, né? Concluiu o trabalho lá. E ele estava realmente cansado e ele disse muito claro para a gente: eu só aceitaria qualquer convite se fosse do Fortaleza. Nenhum outro time eu trabalharia esse ano e eu tenho a opção de realmente descansar, né, me reenergizar. E a gente foi conversando, né, eu dei o tempo necessário a ele, sem qualquer tipo de pressão, que a gente tinha a convicção de que ele seria o melhor nome para vir para o Fortaleza. Em nenhum momento a questão financeira ou contratual foi problema. Desde a primeira fala com ele, eu disse: presidente, não se preocupe com isso. A minha decisão ela vai ser a nível pessoal mesmo, de aceitar o convite para ir com toda a energia possível. E ontem, por volta de 00:40, a gente já vinha se falando durante o dia, e ele deu o ok, confirmou e já desembarcou hoje em Fortaleza. O presidente, acho que o torcedor do Fortaleza, quando o Rogério saiu, já imaginava que talvez ele pudesse voltar aqui a treinar o clube, mas tão rápido assim? Ninguém sabia que ia ser tão rápido, né? Ninguém esperava, ninguém mesmo, nem a gente, nem o Rogério, acho que nem o próprio torcedor. Quando o Rogério saiu, ele saiu para um desafio profissional e que certamente ele esperava ir até o final lá, que era um contrato mais longo, assim como a gente, quando trouxe o Zé Ricardo, esperava concluir. Mas o futebol tem essas situações, tem mudanças e a gente não pode ficar preso a dogmas, né? Ficar preso a situações. A gente tem que ter a flexibilidade de tomar uma decisão que entende ser o melhor para o clube. Foi sim muito rápido, mas eu acho que até pelo fato de ser muito rápido, fica até mais fácil a volta dele, né? Porque não foi tanto tempo longe, ele volta, vai encontrar praticamente o mesmo elenco, com 3 peças a mais, então é bom, né, que a gente a mais, não é a menos, vai encontrar a mesma comissão técnica, o mesmo clube, a mesma diretoria, no mesmo campeonato, então acho que isso facilita também para que o trabalho possa fluir. A demissão do Rogério por parte do Cruzeiro facilitou essa tomada de decisão do Fortaleza? Ou se ele tivesse empregado no Cruzeiro, Fortaleza já teria demitido o Zé Ricardo também depois do jogo do Atlético? Não facilitou. Não facilitou, até porque a demissão do Rogério ela foi antes, né, até do próprio jogo, se eu não me engano, do jogo contra o Atlético Paranaense. O jogo contra o Atlético Paranaense foi um jogo em que realmente a gente teve uma performance muito abaixo, né, e teríamos um jogo segunda-feira, temos um jogo segunda-feira contra o Botafogo, e a gente entendeu que o momento seria complicado do Zé Ricardo vir para o jogo de segunda-feira. O ambiente realmente junto ao torcedor não era o ideal, a gente sabe disso, tem que ser muito transparente quanto a isso, e a gente fez a mudança independente do Rogério. Se o Rogério não aceitasse, a mudança teria sido feita. Conversamos com o Zé Ricardo na sexta de manhã, sem ter nenhuma certeza de que o Rogério aceitaria, até porque nem tínhamos falado com ele ainda. Então uma coisa não foi vinculada diretamente à outra. Claro que, uma vez que o Zé não é mais nosso treinador, a nossa primeira opção passou a ser o Rogério, que estava livre do mercado. Com relação à BID, já houve alguma conversação aí da probabilidade do Rogério ficar no banco? O Cruzeiro joga na segunda. Também tem interesse em colocar o Abel ali à borda do campo. Como é que está essa situação? Já foi vista? O Rogério vai estar no banco na segunda-feira com toda certeza. Isso aí eu posso afirmar a vocês. Por quê?
Primeiro vai se tentar na questão de que ele sai do bid do Cruzeiro, o Cruzeiro bote o Abel e já libera para o Rogério vir para cá. Se caso isso não acontecer, ele pode ir sim para o banco, né? E aí o clube pode ter uma sanção administrativa e não uma sanção de pontos e não uma sanção que venha causar um prejuízo técnico ou de pontuação. E se for necessário fazer isso, nós vamos fazer, porque é importante a presença dele no banco de reserva no jogo de segunda-feira. Então ele vai estar no banco. Vamos trabalhar para que ele esteja no banco e no bid. A história do tempo de contrato, Fortaleza teria um contrato maior, o Rogério fechou até 2019. Como foi que vocês chegaram a esse acordo? O acordo foi muito simples porque a gente repetiu o tempo de contrato anterior. Então não teve discussão, não teve nada a mais do que mudanças. Então foi muito simples, é como a conclusão de um trabalho. Sobre o jogo em si, presidente, o que você pode dizer do que você já conversou com os atletas, esse confronto diante do Botafogo? Bem, é um jogo muito importante, né? A gente já está 4 jogos sem vencer, não é isso? O Botafogo é um clube muito competente, o clube está fazendo uma boa competição, está acima da gente na tabela, mas também vem alguns jogos sem vencer. E a gente jogando em casa precisa buscar uma vitória. E independente da vinda do Rogério, do retorno do Rogério, a gente já tinha conversado isso com os jogadores. Lá no Curitiba eu conversei com eles quando fui comunicar da saída do Zé Ricardo, que eu fiz questão de comunicar primeiro aos jogadores e depois ao público em geral. E ontem também tive no treino aqui, comandado pelo Marconi, e está todo mundo ciente da importância. Precisa pontuar, precisa voltar a vencer, resgatar a confiança. Agora eu acho que é um grande motivo para o torcedor ir para o estádio amanhã também. A gente sabe que a torcida estava pedindo muito a volta do Rogério Ceni. A diretoria, né, atendeu a volta mediante esse contexto. Ele vai estar trabalhando amanhã, a gente precisa da vitória, precisa do torcedor presente. Presidente, desculpa, não sei se você já respondeu, ou se você tiver respondido, você pode pular. Eu queria que você contasse, porque a gente nunca sabe como foi a sua conversa com o Ceni, como foi que ele recebeu a proposta, se ele já esperava, e também se ele já avaliou os jogadores que chegaram depois dele, o que ele falou sobre os jogadores que chegaram como reforço sem o aval dele depois que ele já tinha saído. Eu já respondi esse processo, né? Esse fluxo de como foi a conversa e tudo, o tempo, tudo direitinho. E os jogadores que chegaram, ele conhece, logicamente, ele é um conhecedor do mercado. A gente passou os jogadores que já chegaram, no caso foi Jackson, Matheus Vargas e o Paulão, que chegou por último. E o dia a dia o Rogério vai conhecer melhor. Não é nada como o dia a dia, a convivência, o trabalho. Ele acolheu, assim, na fala acolheu bem, são nomes que estão aí para qualificar o elenco. E aí a questão do dia a dia, do tempo, para ele poder conhecer cada vez mais esses jogadores. Presente com o encerramento aí para as inscrições, né, para jogadores, como é que você, a diretoria, avaliaram o fechamento do elenco, né? Agora o elenco é esse, vai até o fim do campeonato e trazendo peças que o próprio Rogério até então havia pedido, né? Reforços na defesa e também no meio campo. Eu acho que a gente chegou no momento com um elenco qualificado e quantificado. Nós temos jogadores para todas as posições para jogar 17 jogos. Titulares e reposições. E vai precisar de reposição porque quarto domingo, são muitos jogos e certamente esse elenco vai ser bastante utilizado. Eu, de verdade, acredito muito que esse elenco tem condições de entregar o esperado, junto com a comissão técnica, junto com a torcida. Então é uma junção de muita gente, uma junção de objetivos, de pessoas, para que a gente consiga esse objetivo. Acho que a gente conseguiu formatar um elenco para chegar nesse momento e ter os jogadores adequados em quantidade para essa reta final. Presidente, o senhor falou que os termos dos contratos são os mesmos, mas em algum momento o Fortaleza chegou a oferecer alguma proposta a mais para o Rogério, para ele ficar já para o ano que vem, porque assim, ele pediu um tempo para pensar, né? Então nos leva a crer que pode ter acontecido alguma situação em relação a isso. Houve algum contato com o Fortaleza nesse sentido, de querer estender o contrato com ele ou alguma outra condição? O tempo que ele pediu para pensar foi por uma questão pessoal, né? No primeiro trato que nós conversamos, já ficou claro que se manteriam as condições do contrato anterior, inclusive de prazo. Então nem se entrou numa discussão de um prazo maior. Isso aí não foi tema, né? E a gente tem realmente uma necessidade pontual de concluir um ano e, de acordo com o que concluiu o ano, é um cenário para o ano de 2020, né? Então não chegou a entrar nesse ponto e o tempo que ele levou realmente para dar o sim foi um tempo pessoal, um tempo dele organizar as ideias, a cabeça, a energia, o foco e dar o ok com toda a energia que ele sempre teve no Fortaleza. Presidente, o Rogério Ceni foi a primeira opção do clube após a saída do Zé Ricardo ou você já tinha outros nomes em questão? Primeira e única opção.
Durante esse período, né, foi aí mais ou menos 2 dias até o sim, o pessoal perguntava, tem plano B, tem plano B? Eu digo, não, o plano é o A, né? Porque a gente tem esse foco. Assim como a gente, quando foi contratar o Ceni, lá em 2018, só negociamos com ele. Assim como a gente foi contratar o Zé Ricardo, após a saída do Ceni, só negociamos com o Zé Ricardo, e agora também a mesma coisa. O Rogério, o presidente, renova as esperanças da diretoria, assim como do torcedor também, nessa luta pela permanência, assim, até em relação ao marketing, em relação ao envolvimento, o engajamento com o torcedor? Eu acho que sim. O Rogério tem um apelo muito grande junto ao torcedor, tem uma credibilidade junto ao nosso torcedor, tem resultados esportivos com o clube, com esse mesmo elenco. Então, natural que dá uma chamada, dá uma remotivação, dá um ânimo novo. E eu espero que isso se reflita amanhã no Castelão, né, torcedor? Você que está me acompanhando aí, pediu. Agora eu quero ver você lá no Castelão amanhã, lotando, enchendo o estádio, empurrando o Fortaleza para cima para que a gente busque uma grande vitória. Porque é nessa harmonia, nessa sinergia. A gente escuta o torcedor, entende a necessidade, tenta agir de forma correta e rápida, mas a gente conta também com essa presença. Presidente, a vinda do Rogério encaixa muito bem, porque como já foi falado, ele montou o elenco, ele conhece, o time já sabe a maneira dele jogar, então não precisa de muito tempo para entrosamento. Mas em algum momento, você teve receio de que se ele não aceitasse, ter que começar um outro trabalho do zero com a Série A já caminhando numa reta final? Tive receio, com toda certeza. Qualquer treinador que chegasse aqui, que não fosse o Rogério, ele iria ter a mesma dificuldade que o Zé Ricardo teve. De entender um elenco, de entender um contexto, a cidade, a expectativa do torcedor, tudo é uma adaptação. E essa adaptação, o trocar o pneu com o carro andando é muito complicado. Então qualquer treinador com muita bagagem ou com menos bagagem ia ter essa dificuldade. Então por isso que eu entendo que a escolha do Ceni, ela quebra aí várias dificuldades que um outro profissional iria encontrar, e eu tive esse receio sim. Caso o Ceni não aceitasse, a gente teria que achar um nome que muito provavelmente ia ter uma dificuldade ali de ter um ajuste muito rápido com a equipe. Zé Ricardo teve esse problema? Teve, claro que teve. Por mais que ele se dedicou, por mais que ele trabalhou muito, mas ele não conseguiu dar a mesma dinâmica de jogo que a gente tinha anteriormente. E às vezes do detalhe, porque o jogo contra o Palmeiras é só um detalhe. A gente fez um jogo de igual para igual com o campeão brasileiro, um jogo de alto nível. Contra o Internacional fizemos um grande primeiro tempo e no segundo tempo realmente não foi bom. Contra o Fluminense, se a gente tivesse segurado o empate era bom, porque a gente tinha mantido 9 pontos do Fluminense, mas a gente no afã de vencer, naquela vontade de vencer, apressamos um passe ali, tomamos um gol no final do jogo. Também o torcedor querendo a vitória, o que é normal. Então o futebol é cheio de detalhezinhos que a gente tem que ter esse cuidado. O Zé tentou muito acertar, mas realmente não achou o famoso ponto do doce nessas 7 partidas e a gente entendeu que era necessário fazer a mudança. Você falou em relação ao contrato, que é praticamente uma extensão do contrato antigo. Por tudo que o Rogério passou, a saída do Fortaleza, a saída do Cruzeiro, ele fez alguma nova exigência para você ou as exigências são as mesmas? Nenhuma nova exigência em nada, absolutamente nada. Mesmas questões contratuais, ele sabe que o ambiente do clube são as mesmas pessoas e eu dei apenas o tempo necessário para que ele, na cabeça dele, no coração dele, sentisse a disposição e a energia ideal para voltar para Fortaleza. Então não teve nada assim, nenhum assunto que pudesse gerar uma dúvida, uma controvérsia. A demora na resposta, eu não considero uma demora tão grande, eu acho que natural, 2 dias para tomar uma decisão como essa, ela foi única e exclusivamente para que ele pudesse ter a convicção interna de que ia voltar para cá com toda a energia que ele sempre teve. TV Artilheiro.